As facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro disputam o domínio do tráfico na região metropolitana de Fortaleza. Em meio à guerra campal, moradores da cidade de Pacatuba, por ordem dos criminosos, abandonam as casas e todos os pertences. Sobre esse assunto, nosso contato agora é com o deputado estadual Carmelo Neto, que fez essa denúncia e outras mais. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, primeira edição. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, meu amigo Daniel, bom dia, Guta Pini, bom dia a todos que nos assistem. Mandar um abraço muito especial e caloroso para o meu amigo Rodrigo Constantino. Muito bom lhe ver, Rodrigo. Infelizmente, para falar de um assunto muito delicado, né, para o Brasil, para o nosso estado. Mas obrigado pela oportunidade, muito bom conversar com vocês hoje. Publicou recentemente uma série de vídeos nas suas redes sociais oficiais mostrando a atuação das facções criminosas em algumas cidades, dentre elas esse município de Pacatuba. Como é que essa denúncia chegou ao senhor? Olha, Daniel, a situação aqui do estado do Ceará é muito preocupante, né? Primeiro dizer que o estado do Ceará, infelizmente, é o terceiro estado do Brasil com o maior número de mortes violentas. Isso é um dado do ano 2024. Falando de 2025, o que nós temos de dado oficial é que agosto, até então, era o mês mais violento do ano. Mas, infelizmente, o mês de outubro conseguiu ultrapassar e se tornar o mês mais violento até então de 2025. E essa é a situação do Ceará governado pelo PT. Eu já fui em várias regiões aqui do nosso estado onde as pessoas são expulsas de casa por ordem do crime, por ordem das facções. E as pessoas me mandam praticamente todos os dias denúncias de vilarejos, de pequenos distritos em cidades e até áreas maiores. Eu estive em Uiraponga, aqui no interior do estado do Ceará, em Morada Nova, uma vila inteira, onde os moradores foram expulsos das facções. E Pacatuba da mesma forma. E o que a gente cobra é uma ação enérgica do governador Elmano, uma ação enérgica do presidente da República, que decretou GLO para garantir a lei e a ordem em Belém, quando estava acontecendo a COP. Mas silencia quando o crime avança e toma conta do estado do Ceará. E algo realmente precisa ser feito. Não, ele... Rodrigo Constantino faz a próxima pergunta para o senhor. Deputado, bom dia, muito bem-vindo e muito bom vê-lo aqui no programa. Pois é, o PT tem aquela pretensão de fazer uma nacionalização do combate ao crime, aquela PEC que assusta muitos governadores, principalmente do Sul e Sudeste. E quando a gente vai olhar a gestão petista nos estados, como Ceará, como Bahia, principalmente, que é uma péssima carta de apresentação, a gente vê os resultados sofríveis, são os piores indicadores, né? O PT tem moral para tentar levar um plano nacional de combate ao crime? Olha, não tem moral, Rodrigo. Inclusive, 70% das cidades mais violentas do Brasil são governadas pelo PT. Ou seja, é o atestado de fracasso do PT no combate ao crime. O ministro da Educação do governo Lula, o Camilo Santana, ele foi governador do Ceará. E foi no governo dele que as facções começaram a crescer de maneira absurda no estado. E ele sempre negou a existência do crime, a existência das facções. O Camilo bradava nos quatro cantos que estava tudo sob controle. E os alertas, os meus alertas, os alertas da oposição, eles foram muitos para alertar, inclusive até hoje, no governo Elmano, do PT, a gente continua alertando. Pra você ter ideia, eu fui a uma região aqui do estado que, infelizmente, vive sobre a dominância de uma facção criminosa, que o líder foi morto na operação do Rio de Janeiro. E eu alertei o governador Elmano que o que poderia acontecer ali, da última vez que mataram o líder dessa facção aqui no estado do Ceará, em uma operação em outro estado, no caso do Rio de Janeiro, houve um verdadeiro pânico, um verdadeiro terror naquela região. E eu fui lá para alertar o governador Elmano e a primeira coisa que os aliados deles fizeram foi me chamar de espalhador de fake news, dizer que eu estava querendo aterrorizar a população de Fortaleza, mas imediatamente após o meu vídeo, mandaram a polícia reforçar o policiamento da área. Ou seja, eles negam, eles atacam o emissário, atacam quem está propagando aquela mensagem, aquele alerta, mas por debaixo dos panos eles tentam, de alguma maneira, agir, fazer alguma coisa, mesmo que uma ação muito pequena para o tamanho do problema. Eu vou te dar aqui um exemplo. O Uiraponga é uma cidade, um distrito de Morada Nova, que é uma cidade importante aqui no estado do Ceará, e aquele distrito inteiro, Constantino, ele
ele foi esvaziado por ordem do crime das facções. E o que eu tenho defendido, eu fui lá pessoalmente, é que pelo menos o mínimo que aconteça é o governador transferir a capital do estado do Ceará para o Iraponga, Morada Nova, e pessoalmente lá, mesmo que temporariamente, por 7 dias, transfere os trabalhos da Assembleia Legislativa, poder a qual eu pertenço aqui no estado. Leva lá a Assembleia para funcionar num ginásio, como funcionou em outros momentos, em outras cidades, em sessões itinerantes. O governador tem a obrigação moral de ir até lá, de colocar os pés naquela região, transfira o gabinete do governador até que aquela região de fato seja pacificada. Agora, o que eu escuto são os secretários, os aliados, dizendo: o Iraponga está pacificado. Diante disso, eu fui lá ver. Uma cidade fantasma, não tinha ninguém, todo mundo expulso com medo de voltar para casa. O governador tem a obrigação moral de, no mínimo, dar um gesto. No mínimo, chegar lá, botar os pés e dizer: meu povo, venham voltar para casa, porque eu estou aqui com vocês. Eu vou garantir que vocês venham para casa em segurança. É a mensagem de que o Estado está vencendo o crime. Isso é o mínimo que o governador Elmano do PT deveria fazer. Eu tenho um projeto aqui na Assembleia Legislativa para indenizar as famílias que são expulsas de casa por ordem das facções. Aqui no Ceará e no Brasil inteiro, o MST, os Movimentos Sem Terra, invadem as propriedades privadas, invadem as terras de outras pessoas. O que é que o Estado faz? Através do INCRA, o Estado vai lá e indeniza a pessoa, compra a terra para o MST invadir. Quer dizer, então, que as pessoas que são lesadas, vitimadas, que são obrigadas a largar tudo o que tem por conta do crime que o Estado, infelizmente, tem sido incapaz de combater, será que eles não merecem uma indenização mínima para ter um teto para morar? Então, a gente tem lutado muito com isso, mas, infelizmente, os governos do PT não ajudam. O Lewandowski veio aqui e disse que o Ceará era referência de segurança pública. Não sei para quem. Guta Pini faz a próxima pergunta. Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. Bom dia, Guta. O senhor poderia passar para nós, tem sido feito alguma coisa aí nessa área da segurança pública, nesses fatos que o senhor relatou? Tem alguém sendo investigado? Alguém já foi preso? E, além disso, como é que o senhor tem visto essa discussão desses projetos de lei lá no Congresso Nacional para endurecer as penas, enfim, projeto antifacção, equiparar a terrorismo? Queria a sua avaliação também. Guta, tem que aumentar realmente a penalidade desses crimes, né? Tem que tratar bandido como bandido, tem que tratar faccionado como terrorista. Essa é a mensagem que o Brasil espera, o mínimo, diante de tudo que tem acontecido. E aqui no estado do Ceará, eu dei o exemplo de Pirambu, né, que é um bairro aqui de Fortaleza, que eu denunciei, fiz o alerta ao governador do que poderia acontecer e foi reforçado o policiamento. Mas eu quero falar de Pacatuba, né, que o Daniel falou aqui inicialmente de Pacatuba, e eu estive lá denunciando, pedindo que o governador fizesse alguma coisa, inclusive demonstrando a hipocrisia do Luciano Huck, né, que chora pelas as mães que perderam filhos bandidos, traficantes, não desejo a morte de ninguém, mas entre a vida do policial e a vida do bandido, eu fico com a vida do policial, mas que não chora, não lamenta essas pessoas que são vítimas do crime das facções aqui no Ceará. E logo depois da minha denúncia, né, do vídeo que eu fiz, que repercutiu nas redes sociais, bateu milhões de visualizações, dias depois, a polícia fez uma operação, né, justamente em Pacatuba, Maracanaú, algumas cidades ali do entorno, para tentar caçar esses bandidos. Mas o que choca, né? Foi morto um líder de facção aqui do Ceará, de um bairro de Fortaleza, na operação do Rio de Janeiro. Já aconteceu isso outra vez, mas não em uma operação aqui no estado do Ceará, em uma operação em outro estado também. Está faltando, porque os nossos homens e mulheres da Polícia Militar estão dispostos a enfrentar o crime, mas está faltando a ordem. Governador, dê a ordem, vá lá, invada, e quem resistir à polícia, irmão, é caixão. Ou se entrega, ou vai preso, mas se resistir à polícia, é caixão. Entre a vida do policial e a vida do bandido, é a vida do policial. Então, assim, falta uma ação mais enérgica. Não adianta só chegar lá, fazer uma operação, tirar foto de carro da polícia para inglês ver, mas a situação continuar do jeito que está, com os moradores ainda expulsos de casa. Porque enquanto os moradores não puderem voltar para suas casas em segurança, sinceramente, nada tem adiantado. O que tem que é resolver de fato esse problema. Muito bem, nós conversamos aqui com o deputado estadual do Ceará, Carmelo Neto. Deputado, muito obrigado aí pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal da Oeste e a toda a nossa programação. Bom dia para o senhor. Volte sempre.
Obrigado, Daniel. Um abraço aí para a Guta, um abraço para meu amigo Constantino. Fiquem com Deus aí, parabéns pelo trabalho. Peço a quem está nos assistindo que acompanhe meu trabalho pelas redes sociais, @Carmelo Neto, e reze muito para que a gente se livre da criminalidade das facções. Um abraço a todos, bom dia.